Olá, muito boa noite para vocês. Estamos começando mais uma edição do Polité aqui na Fonte TV, sempre trazendo aí as principais questões, né? Os principais fatos da política goianiense, goiana, brasileira e mundial, porque o que tem de notícia de pauta, né, Marco Antônio, especialmente no que tange a política nacional e internacional também, a coisa está seguindo aí caminhos que têm surpreendido até aqueles mais experientes analistas, né, Marco Antônio? É isso mesmo, Celismar, porque as discussões lá em Brasília têm estado muito quentes nos últimos dias e a gente traz aqui para participar com a gente hoje, Celismar, uma pessoa com um cabedal muito grande, é o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, e também tem um professor para falar com a gente, não é isso mesmo? Exatamente, vamos ouvir todos os lados, né? Vamos ouvir o lado do governo, como o governo está se articulando, mas vamos ouvir também um cientista social, um sociólogo, professor de sociologia, também professor de ciências políticas, para entender esses fenômenos, né? Você está ouvindo falar também que além do Brasil, vários países, especialmente da América Latina, têm participado, têm vivenciado aí capítulos tensos, né? Bolívia, Chile, entre outros, né, outros países, Marco Antônio. E o nosso objetivo é justamente poder elucidar as questões da política nacional e internacional. É isso mesmo, a gente trazer as informações, né? A gente tem as informações daquele pensamento mais à direita, as informações do pensamento mais à esquerda. Você pega esses pensamentos e tira as suas conclusões onde? Aqui no Polité, né? Polité. Então, se você está com alguma dúvida ou muitas dúvidas, não perca o próximo bloco para a gente poder trazer isso para você no Polité, Marco Antônio, que é pura política. De volta com o Polité, programa que você sabe é pura política. Muito obrigado pela sua audiência, você em Goiânia, região metropolitana, em Itumbiara, em canal aberto pelo canal 5.1, você que é assinante da NET, canal 17517, aqui da região metropolitana, você que é assinante Sky de todo o Brasil, canal 305, assinante Vivo, canal 5, você de Brasília, em torno do Distrito Federal, e também de Águas Lindas, que nos assiste pelo canal 15.1, e é justamente a nossa pauta é nacional, né? Como a política nacional tem, né, vivenciado capítulos aí cada vez mais intensos, e nada melhor, né, do que tratar essas questões, trazendo aqui o líder do governo lá na Câmara Federal. Estamos falando do deputado aqui por Goiás, Vitor Hugo. Agora não chamaremos mais de Major Vitor Hugo. Deputado, boa noite. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez no Polité. Eu que agradeço, Celismar. Um prazer estar aqui conversando com você e também com o Marco Antônio e com todos que agora nos assistem. Marco Antônio Ferreira, né? Ele que sempre está conosco, apresenta o Tarde News, está no Polité constantemente. Marco Antônio, boa noite. Mais um debate de ideias aqui salutar na Fonte TV. É isso mesmo, Celismar. Boa noite para você. Boa noite especial para você que está em casa, para o nosso convidado também, o deputado Vitor Hugo. É isso mesmo, né? A gente precisa debater essas questões interessantes que estão no cenário nacional e que têm tido reflexo, inclusive, no estado, também no município, nos 246 municípios goianos, porque tem muita coisa podendo ser mudada no cenário político partidário para as eleições do próximo ano. Não é isso mesmo? Exatamente. Vamos começar? Vamos começar. E você que nos acompanha também via satélite em todo o Brasil, está acompanhando aí todos esses capítulos relacionados à política nacional, inclusive, né, houve o encontro dos BRICS, vamos falar sobre isso também, aproveitando a presença do deputado aqui no estúdio, mas de uma maneira cronológica, voltando à semana passada, deputado, o senhor esteve em Goiânia, acompanhando a comitiva da visita, né, do presidente Jair Bolsonaro, que participou simbolicamente da entrega dos ônibus junto com o governador Caiado, o ministro da Educação, entre outras autoridades presentes, mas além daquele compromisso, esteve um compromisso que eu acredito que seja muito especial para o senhor, que foi a inauguração do seu escritório político. O que significa esse escritório político agora para o senhor? Apenas a inauguração de um prédio físico ou maior responsabilidade frente às pretensões políticas municipais, estaduais dos próximos anos, representando aí uma possível sigla ou, nesse momento, o PSL? Bom, na verdade, o presidente esteve aqui principalmente, lógico, para entregar 214 ônibus, junto, como você falou, com o ministro da Educação, o general Heleno também, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Jorge, que é o ministro da Secretaria-Geral, né, da Presidência da República,
E eu não podia deixar de convidar o nosso presidente para ir inaugurar o escritório parlamentar. Ele é um escritório mantido por... Quase todos os parlamentares têm esse tipo de escritório nas suas bases, para que ele consiga, ou que nós consigamos, manter o contato com a população para receber críticas, sugestões, elogios, sugestões de pautas a serem tratadas no Congresso Nacional e também de projetos de lei a serem apresentados. E a presença, lógico, do presidente da República, para mim, foi assim, excepcional. A gente para pensar que ele foi eleito por 57 milhões de votos, representa hoje 210 milhões de brasileiros. Então, em alguma medida, a presença do presidente da República num escritório parlamentar simples de um deputado de primeiro mandato como eu, tem uma representatividade muito grande, né? E o presidente fez uso da palavra, fez ali alguns comentários a respeito da nossa atuação já como parlamentar e com o grande orgulho, no meu caso, ter sido escolhido por ele para ser o líder do governo na Câmara. Para vocês certamente sabem, mas eu não sei se todo o cidadão tem contato com isso, porque é algo muito interno da Câmara, mas a Câmara são 513 deputados, são 26 partidos políticos representados, nós temos 22 ministérios e os deputados têm uma expectativa de acessarem os ministérios através da liderança do governo, e os ministros usam a liderança do governo também como uma das portas de entrada para acesso à Câmara dos Deputados. Paralelo a isso, nós temos ainda 25 comissões permanentes, como a Comissão de Educação, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e tantas outras. Tínhamos, até pouco tempo atrás, 2 CPIs, mais uma série de comissões especiais, comissões externas, grupos de trabalho, o plenário da Câmara, manter o relacionamento com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente... Então, é extremamente complexo e a liderança do governo o líder do governo é alguém formalmente escolhido pelo presidente, ele manda uma mensagem presidencial assinada por ele para o Congresso Nacional, para que esse deputado seja o seu representante dentro da Câmara. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que na história de Goiás não houve um outro deputado que tenha sido líder do governo e eu acho também que não tenha nenhum outro presidente arriscou colocar um líder do governo de primeiro mandato. Então, isso para mim é uma honra muito grande. Nós atravessamos mares revoltos no primeiro semestre, mas a gente pode conversar depois sobre o porquê isso aconteceu. Mas agora estamos entrando numa fase já um pouco mais tranquila. Então, o senhor sobreviveu, significa que está passando o teste, né, Marco Antônio? Tanta coisa caliente que aconteceu aí ao longo dos últimos meses. Inclusive com a aprovação da reforma da Previdência, uma reforma que outros governos tentaram fazer, mas não conseguiram com essa profundidade. É uma reforma que vai economizar nos próximos 10 anos mais de R$1 trilhão, e nós temos outras várias reformas em curso ou a serem apresentadas, como a reforma administrativa, como a reforma que já se encontra agora no Senado Federal, que vai tratar sobre os fundos que o Brasil tem. Imagina que nós temos 281 fundos represando mais de 220 bilhões de reais, um dinheiro que está lá parado, que não tem um emprego mais em prol da população. Temos ainda a PEC emergencial, que vai estabelecer alguns gatilhos para poder a gente não precisar ir ao Congresso todos os anos para aumentar a questão dos gastos públicos, e também a PEC da revisão do Pacto Federativo, que vai tirar 450 bilhões de reais da União e vai transferir diretamente para estados e municípios. Então, realmente tudo isso vai passar pela liderança do governo. O nosso presidente foi eleito, assim como nós, numa situação bem característica, porque bem peculiar. Éramos 2 partidos muito pequenos, o PSL com 1 deputado na legislatura passada, o PRTB com nenhum deputado, e nós rompemos todos os demais partidos. E, na sequência, o presidente não loteou os ministérios. Então, como se fazia no passado? O presidente ia lá, era eleito com uma coalizão de 10 partidos, na sequência ele loteava os ministérios. Muitas vezes ele tinha 39 ministérios, como esse ex-presidente condenado, criminoso, que saiu da prisão agora há pouco tempo, ele tinha 39 ministérios. E ele foi eleito com uma coalizão de partidos. No primeiro dia de legislatura ou de governo, o líder do governo tinha uma base consolidada, porque se o líder do determinado partido não aparecesse, qual era a atitude do líder ou do presidente?
você vai perder, o seu partido vai perder o ministério. Então é bom na próxima reunião do líder você estar. E certamente era muito provável que ele estaria para não perder o ministério. Deputado, o senhor fala muito da questão do desafio, né, até aqui enfrentado pelo senhor como líder do governo na Câmara dos Deputados. Realmente, da semana passada para cá, algumas situações assim escabrosas, né, de um alarde muito grande, possibilidade aí de a qualquer momento o presidente Bolsonaro confirmar a saída do PSL, e o senhor que está naquele núcleo ali mais próximo, mais leal ao presidente, a tendência natural seria de migrar também juntamente com o presidente, né? Não, isso aí já está certo, né? O presidente, ele não formalizou, como você falou, mas ele já decidiu, já anunciou que ele vai sair do PSL. Como ele tem mandato majoritário, ele pode fazer isso a qualquer tempo. Ele e os senadores, governadores, prefeitos. E nós que detemos um mandato por uma eleição proporcional, temos que esperar uma janela, que pode ser criada a partir da criação de um novo partido, né, ou esperar as próximas eleições. Nós queremos que tudo dê certo, a gente consiga criar a Aliança pelo Brasil, já agora, antes de fevereiro, inclusive para que a gente possa participar das eleições municipais do ano que vem em igualdade de condições com os outros partidos. Pois é, deputado, o senhor fala da igualdade de condições. O PSL hoje tem um recurso considerável, né, para participar das eleições municipais, mas o senhor mudando de partido, esse novo partido não vai ter a mesma estrutura, se muito, uma parte da estrutura que hoje pertence ao PSL. Como que o senhor vai fazer e de que modo também, né, o senhor, o novo partido, né, vai fazer, e de que modo toda aquela pressão que o senhor passou no início do ano e conseguindo se manter, o auxiliou para superar também esse desafio futuro? É um novo paradigma, né? Eu posso dizer que um segundo na liderança do governo equivale a uns 3 dias de um mandato natural, porque a liderança do governo é realmente algo muito complexo. Como eu falei, expliquei todo o cenário da quantidade de deputados, de partidos, de ministérios, de comissões permanentes, de autoridades com as quais nós temos que lidar e de proposições que são também tratadas, né? Então, mas nós conseguimos superar, o presidente manteve a confiança em mim ao longo desse tempo, entendendo, inclusive, que a maneira como se deram as eleições, o fato do presidente não ter loteado os ministérios, ter sido eleito sem uma coalizão, tornou, lógico, a base do governo mais fluida do que no passado era. Inclusive, né, governantes anteriores usaram de meios ilícitos até para se manter uma base. O presidente decidiu, logicamente, não fazer isso, e acertadamente, mas houve consequências. E a consequência maior é não ter uma base formal, mas que não impediu a gente de aprovar medidas importantíssimas, como a reforma da Previdência. Nós conseguimos superar os 308 votos em 71 votos. Então, fizemos 379 votos no primeiro turno e 370 no segundo, com uma base que muitos classificavam como não estável. Então, aprovamos outras medidas, liberdade econômica, vamos votar o saneamento, modificamos a estrutura do Estado, diminuindo o número de ministérios para 22. Então, assim, foi feita muita coisa. Para a eleição do ano que vem, realmente, o fato de não termos fundo eleitoral partidário e tempo de TV provavelmente vai ser muito diminuto, é uma desvantagem, mas que foi suplantada pelo presidente da República na sua eleição, né? O PSL, na eleição passada, tinha pouco tempo de TV e de rádio, quase nenhum recurso de fundo partidário. Ainda assim, o presidente arrecadou 4 milhões de reais sem muito esforço. Ele não foi às redes sociais pedir para que houvesse doação, foi 1 ou 2 vezes, talvez, e ainda assim arrecadou 4 milhões de reais e gastou 2. Né? Então, nós confiamos que o novo Partido Aliança pelo Brasil vai ter uma grande adesão, porque o presidente tem uma popularidade muito grande. Você vê, de terça-feira para cá, o partido criou um perfil oficial nacional e a conta do Instagram, a essa hora, já deve ter passado de 200 mil apoiadores. Está seguindo na quantidade que precisa, né? E a hora que o presidente, e ele não foi ainda às redes sociais pedir formalmente para que as pessoas façam o seu apoiamento à criação do partido, até porque a convenção do partido vai se dar na semana que vem, no dia 21, às 10 horas, em Brasília, no Hotel Royal Tulip. Mas eu imagino que a partir dali, o presidente vai poder fazer esse apelo e, com a popularidade dele, conseguir 500 mil assinaturas pelo Brasil, eu acho que para o presidente não é nada difícil. Aqui em Goiás, o mínimo são 3 mil assinaturas.
Eu acho que se o presidente pedir, Não, em uma tarde a gente consegue. Só pelas redes sociais dos 3 filhos do presidente dele juntado isso aí, é bem tranquilo. Agora, deputado, até aproveitando essa pergunta do Marco Antônio, né? O senhor falou sobre a questão da resiliência que é necessária, de fato, para conseguir ser um líder do governo, numa casa de leis tão plural, né, de pensamentos tão distintos e de uma base ideológica também dessa maneira. E agora, quando o presidente ele deixa o partido a qual ele foi eleito, e a gente sabe que muitos parlamentares já estão se pronunciando, eles estão se posicionando, né, Marco Antônio? Inclusive, parlamentares aqui de Goiás, a esfera regional, falando que vai seguir o presidente. A gente sabe que nem todo mundo que está hoje no PSL vai deixar o partido. E esse racha no partido, só acredito que a sua missão de poder articular em prol das próximas reformas, dos próximos projetos, com esse racha, a sua missão vai ficar um pouco mais complexa, o senhor vai ter que trabalhar ainda mais veementemente em relação ao que o senhor trabalha para poder unir agora dois grupos em partidos distintos? Bom, esse é um fator complicador realmente, de modo especial pela postura que a ala bivarista tem adotado em relação a nós, com vários processos disciplinares para expulsão, há a possibilidade, inclusive, de tentativa de retomada do mandato, e isso vai gerando fraturas que vão ser mais difíceis de serem gerenciadas. Mas no caso da articulação do governo, né, que a nossa meta é conseguir fazer as teses do governo prosperarem dentro da Câmara, eu acho que vai ser muito incoerente se esses deputados que ficarem no PSL negarem todos os compromissos e todas as falas que fizeram ao longo desse tempo dentro daquilo que o governo está fazendo. Então, por exemplo, eles vão passar a defender um Estado inchado, eles vão passar a defender o aborto, eles vão passar a defender uma escola onde haja ensino de questões político-partidárias, eles vão começar a pregar agora o desarmamento da população, porque se eles fizerem isso, eles vão estar negando a si próprios. A si próprios. Então, eu acho pouco provável, essas são as pautas do governo, muito focado nesse momento nas questões econômicas, que já estão dando resultados. Se a gente comparar 2015 com a Dilma, com 2019 com o nosso presidente Bolsonaro, a comparação é absurda. Em 2015, o risco Brasil estava com 533 pontos. É aquilo que os investidores nacionais e estrangeiros levam em consideração para colocar dinheiro no nosso país. Hoje, o risco Brasil está em 117. A inflação estava em 11%, hoje a inflação está em 3%. Os juros estavam, à época, 14%, hoje estão em 5%. A Bolsa de Valores estava em 38 mil pontos, hoje está em 108 mil pontos. Então, dá para ver que o nosso PIB, em 2015, decresceu 3,8%. Nós estamos próximos de chegar a 0,8% de crescimento de PIB. Então, isso no primeiro ano. Eu tenho certeza absoluta que com uma equipe competente de ministros, como o presidente escalou, de modo especial a atuação da equipe econômica, que agora está mais pronunciada, o nosso país vai de vento em polpa aí, a gente vai conseguir, a partir do crescimento da economia e de um Estado mais leve, fazer com que a população na ponta da linha sofra positivamente, ou sinta, vamos dizer assim, os benefícios de um Estado liberal, de um Estado que seja mais efetivo na prestação de serviços, sem ser um Estado inchado. Mas você acha que ficou um ressentimento por parte de alguns parlamentares, como o delegado Valdir, seu colega goiano, Joyce Hasselmann, entre outros? O senhor acredita que o relacionamento foi conturbado, a tendência deles é ficar no PSL? O que o senhor tem visualizado, dialogando com ambos? Com o delegado Valdir, eu acho muito pouco provável que haja qualquer tipo, pelo menos não agora, nesse momento, de reaproximação ou de reconciliação. As atitudes que ele vem adotando, que ele adotou esse ano, desde o começo do ano, quando foi apresentado, por exemplo, o projeto de lei dos militares, né, que trata da reestruturação da carreira dos militares federais, das Forças Armadas, e também da proteção social deles, da contribuição que eles darão para a reforma da Previdência. Ele sempre adotou uma postura muito coerente, criticava os filhos do presidente, criticava o próprio presidente e o governo, muitas vezes se aliou aos grupos, aos partidos de centro
nas pautas que eram contrárias ao governo, e isso ficou assim, culminou com essa última fase em que nós fomos obrigados a trabalhar pela retirada dele, saída dele da liderança do partido. Então, para garantir que o PSL tivesse um mínimo de paz para ser a base efetiva do governo, para ser a pedra angular da base do governo e conseguir atrair os demais partidos. Imagina se nós tivéssemos perdido, por exemplo, o projeto de lei dos militares. Era o projeto mais estratégico do governo. Nós queremos votar a redação final na semana que vem, na CCJ, e o delegado Valdir estava ameaçando orientar contrariamente. Imagina se o partido do presidente orienta contrário ao principal projeto do governo, qual é o sinal que manda para os demais? Os outros partidos falam, eu não quero ter o desgaste de aprovar um projeto de lei que nem o governo quer, porque se o partido do presidente não quer, não sou eu que vou votar. Deputado, o senhor citou aí a questão da pasta econômica, né, que é muito organizada, tem trazido resultados muito positivos. Mas, por outro lado, alguns posicionamentos, assim, opiniões do presidente, o senhor falou agora um posicionamento ruim de uma ala do PSL que critica ali os filhos do presidente e o próprio presidente. O senhor também não vê excesso, às vezes, em algumas opiniões do presidente Bolsonaro e dos filhos dele, que esse núcleo mais familiar, às vezes, não atrapalha o desenvolvimento do governo? Eu não tenho essa opinião. Eu conheço bem o Eduardo, porque somos deputados juntos, e na legislatura passada eu já era consultor legislativo concursado da Câmara, então já convivia com ele. O Carlos tem um contato um pouco menor e o Flávio tem me aproximado até mais agora em função da liderança do governo e também dessas articulações pela criação do novo partido. Eu acho que eles contribuem sim para o exercício do governo ou do pai deles, né, do nosso presidente. Cada um à sua medida, eles são parlamentares, têm imunidade para falar, imunidade garantida na Constituição para expressar as suas opiniões, votos e palavras. Essa é uma garantia, inclusive, da própria democracia. E eu acho que o presidente da República ele foi eleito sendo a pessoa que ele está sendo agora. Quem votou no Bolsonaro, são 57 milhões... Ele não está mudando em nada o discurso político dele. Isso pode se criticar o que for, mas ele está sendo aquilo que ele foi. Ele não foi aquela, por exemplo, a Dilma. Quando concorreu com a Aécio Neves, o que ela fez? Pintou como alguém que não aumentaria impostos, que não arrocharia o trabalhador, quer dizer, e na sequência, ele já sabia, lógico, durante a campanha, que o país quebraria se isso fosse feito. O Aécio, aquela época, falou que deveria fazer os arroxos, que talvez uma reforma da Previdência, e isso foi um dos grandes motivos pelos quais ele perdeu a eleição. Só que na sequência, o que a Dilma fez? Mudou completamente o discurso e fez exatamente aquilo que o seu opositor disse que faria. Então o presidente Bolsonaro não está fazendo isso. Tudo aquilo que ele falou que faria, ele está cumprindo. Ele falou que acabaria com a indústria da multa. No âmbito federal, ele acabou com aqueles radares móveis. Ele falou que faria uma reforma da Previdência, mesmo sendo um remédio amargo, mas ele falou que faria e fez. Ele falou que diminuiria, por exemplo, as propagandas oficiais em determinadas emissoras. E ele fez isso. Então, as pessoas não podem se prender. Ele falou que trabalharia pelo armamento da população. E ele fez, apresentou projeto de lei, editou decretos. Então, tudo que ele fez, que ele falou durante a campanha, que nós defendemos, ele está falando. Ele falou, por exemplo, que estimularia a criação de colégios militares. Goiás, nesse particular, é um exemplo. Goiás tem mais de 60 escolas militares, né, geridas em conjunto pela Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação. E é um exemplo para o país que o presidente, inclusive, durante a pré-campanha, veio aqui diversas vezes para estudar o modelo e está emplacando esse modelo para outros estados. Então, o presidente, na minha opinião, ele está sendo franco. É lógico que a liturgia do cargo vai moldando também a sua própria atuação. Ele tem diminuído um pouco o acesso à imprensa, mas eu prefiro ter um presidente que é franco, honesto conosco, né, inclusive na sua maneira de ser, né, do que ter um presidente que finge quem é. E o ministro Paulo Guedes, para terminar essa minha resposta aqui, sem me alongar muito, ele tem dito uma coisa que é muito bom. As pessoas criticam o presidente pelo seu modo de falar, né? E em diversas outras oportunidades nós tivemos presidentes que falavam muito bem, mas que não tinham princípios éticos.
nós temos um presidente que prima pelos valores e pelos princípios. Eu prefiro ter um presidente que, de vez em quando, fala algo mais ríspido, mas que é alguém patriota, honesto e cristão, do que ter um presidente que é um grande, uma fala elegante ou uma fala populista, mas, no fundo, é um bandido que deveria estar preso. Pois é, só para dentro dessa questão ainda que o senhor está falando, da questão da honestidade, da maneira com que trata as coisas públicas, né? O presidente Bolsonaro, quando ele toma decisões dentro daquilo que ele é, por um decreto, por uma medida provisória, ele não enfraquece ali o parlamento, o senhor enquanto parlamentar, não levando em conta que o senhor é o líder do governo. O senhor não sente isso? Olha só, o que são os decretos presidenciais? Nada mais são do que regulamentações da lei. Quase toda a lei que é aprovada, até pelo caráter abstrato da lei, e o normal é que a lei seja abstrata, se trate de casos gerais e abstratos, e o executivo, por um poder que é dado pela própria Constituição, tem o poder regulamentar, que é ler a lei, interpretá-la e, dentro dos limites que a lei estipulou, ele trazer para o miúdo. Porque senão a gente ia ter leis abstratas que o cidadão não ia conseguir colocar em prática. Então o presidente vai lá e regulamenta. Então eu não vejo qualquer edição de decreto como sendo alguma afronta ao legislativo por isso. As medidas provisórias também são previstas na Constituição. Muitas vezes, antes da edição da medida provisória, existe alguma conversa, algum acerto com os líderes da Câmara dos Deputados para que isso fique um pouco mais azeitado. E é uma prerrogativa também presidencial garantida na Constituição. Sempre que houver urgência e relevância, o presidente pode editar uma medida provisória. Então eu não vejo, e eu poderia fazer um paralelo, Marco, com a sua pergunta. Alguém poderia falar assim, então rever a questão da prisão após condenação em segunda instância. O parlamento rever esse entendimento. Seria uma pergunta que não poderia faltar, mas o senhor já entrou nela, considera feita a pergunta, então. Vai ser considerado, se o parlamento fizer essa revisão, como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal? Não pode ser considerado. A primeira grande evidência é que o próprio Dias Toffoli falou isso no seu voto, que o parlamento poderia fazer. Mas mesmo, ainda que ele não tivesse dado a dica, vamos dizer assim, dado a deixa, o exercício constitucional das atribuições de cada poder não pode ser encarado como afronta ao outro poder. E é o que estou dizendo. Se o presidente exorbita do seu poder regulamentar através de um decreto, a Constituição prevê que o parlamento pode sustar os efeitos desse decreto. E se isso acontecer, não é uma afronta do parlamento com o presidente. O parlamento está exercendo a sua função constitucional. O Supremo Tribunal Federal pode, analisando uma lei, se provocado, decidir que essa lei é inconstitucional. Essa decisão afronta o parlamento que aprovou a lei simplesmente porque o STF está seguindo o seu papel? Não. Então, se o parlamento, como nós defendemos, vier a rever o entendimento de que a prisão, que o início provisório do cumprimento da pena possa se dar após a segunda instância, que é o que nós defendemos desde a apresentação do pacote de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, para nós não será uma afronta. Nós respeitamos a decisão do Supremo, mas nós ficamos estarrecidos com os efeitos dela já imediatos. Saída do ex-presidente Lula, que é condenado, está respondendo por quase 10 processos. A gente pode falar vários aqui, Sítio de Atibaia, o Instituto Lula, BNDES com propina, a questão da Operação Zelotes 1 e 2, Operação Janos, o Triplex do Guarujá, e tanto a suspeita sobre receber propina na questão dos caças suecos. Então, tem processo que ele já foi condenado na terceira instância, tem processo que ele já foi condenado na primeira, outros tantos que ele é réu e alguns outros tantos que ele é investigado ou denunciado. E as delações premiadas que citam ele que não param? Tem aí a delação do Palocci, a delação do Léo Pinheiro, a delação de tantos outros que ele foi citado. Então, a gente vê que o efeito imediato da soltura dele, embora a soltura não tenha sido decretada pelo STF, mas com base na decisão do STF, a gente vê que foi um espancamento na população. Ontem, na terça-feira, eu sou o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-OCDE.
A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização internacional que congrega os principais países do mundo, os mais desenvolvidos. O Brasil tem interesse de acessar a OCDE, de ser um membro, e uma alta comitiva da OCDE esteve aqui na terça-feira no Brasil, essa semana, na verdade, para averiguar se, por exemplo, a aprovação da lei de abuso de autoridade foi um retrocesso em relação ao combate à corrupção que nós estamos imprimindo, se a revisão desse entendimento em relação à prisão em segunda instância também foi um retrocesso, se estão havendo outros retrocessos. Então você vê que a libertação desses criminosos, que inclui inclusive o Zé Dirceu, o Vacari e tantos outros, expõe até mesmo o Brasil a um vexame internacional. Deputado, nosso tempo está chegando ao fim, mas nós não podemos, né, Marco Antônio, deixar de falar de um assunto muito quente e tem a ver até com a autenticidade que o senhor citou aqui do presidente Bolsonaro. Eu até me lembro, Marco Antônio, do único debate que ele participou antes daquele incidente horroroso, né, daquela facada, que foi em rede nacional na TV Bandeirantes. Eu me lembro que o presidente Bolsonaro, quando candidato, ele relatou de uma maneira muito enfática que ele perderia votos naquele momento, mas que ele diminuiria direitos trabalhistas em detrimento à criação de outros postos de trabalho para minimizar essa questão aí do alto índice de desemprego no Brasil. E está, né, se falando muito sobre o programa verde e amarelo, né? Rapidamente, qual que é o intuito do governo? Como que vai funcionar esse programa? Bom, de novo, aquilo que nós estávamos falando anteriormente aqui, o presidente, ele não está fazendo nada que ele não tenha anunciado no passado, né? Uma das falas dele antes durante a campanha, não adiantava nós termos pessoas desempregadas com leis que garantissem todos os direitos para ela. E, assim, você tem uma lei que garanta todos os direitos, mas ela gera desemprego. É melhor ter uma lei que seja mais equilibrada e que gere emprego, né? Para que as pessoas tenham uma forma de sobreviver. O presidente foi muito taxativo nessas últimas medidas para, por exemplo, havia uma corrente na equipe econômica que queria até acabar com o salário mínimo. E o presidente falou, não, peraí, tem um limite. O salário mínimo é algo que nós temos que manter. Então, o presidente tem tido uma medida bem equilibrada nisso. A intenção do programa Verde e Amarelo é, desonerando a folha de pagamento de determinadas empresas, permitir a contratação de jovens entre 18 e 29 anos. Inicialmente, o governo queria fazer também para possibilitar o reingresso no mercado de trabalho de pessoas acima de 55 anos, mas, inclusive, quando eu tive o primeiro briefing antes de ser apresentado sobre essa medida provisória e os dois projetos de lei, ia nesse sentido, né? Mas, na última hora, decidiu-se tirar, e a intenção do governo, em linhas gerais, é, desonerando a folha de pagamento, permitir que as empresas contratem mais pessoas. A gente, realmente, o nosso bloco chegou ao fim, mas eu defendi aqui, junto com a sua fala, que o presidente tem sido autêntico. Só me lembrei de uma questão, ele defendeu ao longo de toda a campanha a não reeleição, e agora o discurso está mudando. É uma incoerência, deputado, isso? Não, você pegue as falas dele e veja que ele nunca falou que ele não se candidataria à reeleição. Ele falava que se houvesse uma reforma política, e essa reforma política poderia envolver, inclusive, o que nós somos a favor, a diminuição do número de parlamentares, por exemplo, a discussão sobre o voto distrital, sobre tantas outras coisas, se no seio dessa reforma política fosse proposta a reeleição, o fim da reeleição, ele apoiaria. Agora, havendo o Instituto, como provavelmente vai haver, ele nunca se comprometeu a não se reeleger. Olha, infelizmente, né, Marco Antônio, nosso tempo do bloco chega ao fim, a gente tinha tantas perguntas, né? É tão complexo trazer, né, um político da envergadura do deputado Vitor Hugo, né, que tem tantas atribuições. Tive a satisfação de encontrá-lo, entrevistá-lo rapidamente em Brasília na semana passada. Eu agradeço, né, por ter atendido a equipe da Fonte TV, mas fica aberto aqui espaço para outras oportunidades dentro da sua apertada agenda, para que nós possamos conversar sobre tantos outros temas relevantes que os senhores estão discutindo. E lógico, né, nós somos brasileiros, somos goianos, né, Marco Antônio? Desejamos boa sorte para o governo Bolsonaro e para o senhor nessa articulação. Boa noite. Mais uma vez eu agradeço pela sua participação aqui no Politeia. Bom, eu que agradeço, Sejimar, agradeço também, Marco Antônio, e a todos vocês que nos ouviram e nos viram até esse momento. Um bom fim de semana para vocês. Pois é, a pauta política continua. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar sobre questões relacionadas
a esse entendimento do Supremo em relação à condenação em segunda instância. Está dando o que falar, né, Marco Antônio Ferreira? Teremos um especialista para falar sobre os demais capítulos que a política goianiense, goiana e brasileira deve seguir, né, ao longo do seu curso nos próximos meses e anos. O Politeia faz seu primeiro intervalo, a gente volta já. De volta com o Politeia para mais um bloco aqui, onde você fica por dentro de tudo que é importante sobre o cenário político. E agora a gente conversa com o professor sociólogo Silvio Costa. Muito obrigado pela presença do senhor. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com o debate aí. Professor, uma semana muito tensa, né? Do final da semana passada para cá, algumas situações um tanto assim como preocupantes, né? Levaram um pouco a temperatura em Brasília, né? O STF decide pela proibição da condenação em segunda instância, né? Resultando em prisão no regime fechado. Assim, algumas pessoas que haviam sido condenadas conseguiram a liberdade, não que foram inocentadas. O processo continua correndo. E também depois o presidente vem falando que vai mudar de partido, anuncia esse novo partido, problemas com a embaixada da Venezuela. Golpe na Bolívia. Muita coisa, né, professor? Muita coisa acontecendo. Primeiramente, a decisão do STF foi correta ou não, professor? Olha, primeiro, assim, eu creio que a análise desse contexto que você colocou não pode ficar preso a um aspecto ou outro. É um conjunto de elementos que vai alterando uma situação que vinha decorrendo com certa normalidade e que avoluma as contradições e que nessas 2 últimas semanas explicitaram, não é? Então, creio que é equivocado concentrar essa importância à decisão do TSE, do Tribunal Superior, né? Por quê? Porque já era previsível esse tipo de decisão, porque isso é uma execução do Código Penal e de um princípio que está na Constituição. Então, o que ele fez? Reafirmou aquilo que não deveria ter tido desvio anteriormente. Então, a crítica não é essa decisão atual. A crítica é o desvio que teve, pressionado pela mídia. Aí devemos destacar o papel da imprensa, da mídia disso. Mas não houve ali um ganho com a Operação Lava Jato? Um ganho? Olha, aí veja o seguinte, outra questão, outra pergunta que me quer induzir uma resposta imediata. Não há resposta imediata. É necessário combater a corrupção nesse país? Sem dúvida que tem que combater a corrupção, que doa em quem doer. Agora, esse argumento não pode servir e ser manipulado para direcionar o combate sem fundamentação jurídica, principalmente para determinado segmento partidário da sociedade. Eu não tenho dúvida, e a documentação já divulgada já comprovou isso, o objetivo era retirar Lula da disputa de 2018. E agora, qual é o objetivo que se tenta? Retirar Lula do cenário político. Só que a situação dessas 2 últimas semanas não é mais a situação existente anteriormente, de 2016 para cá. Houve alterações no quadro. E aí no quadro interno e no quadro internacional. A gente tem aí, né, até uma declaração, né, pelo menos saiu na imprensa, do ex-presidente Lula falando que ele gostaria, fazendo uma referência ao filme Central do Brasil que passou recentemente, com a Fernanda Montenegro, que o Lula teria dito que ele queria ser a Fernanda Montenegro, né, do Ciro Gomes, né? Ele se referia ao papel da Fernanda Montenegro, que, né, cuidava de um menino ali, rebelde no filme e tal. Como que o senhor percebe a organização, ou não, né, da esquerda no Brasil? Ciro Gomes, PT, o Ciro, ele tem demonstrado cada vez mais, assim, pelo menos o discurso é de aversão, é de afastamento com relação ao PT e outros partidos esquerdistas. Como que a esquerda deve se posicionar para as próximas eleições, de acordo com o seu ponto de vista, especialmente Ciro Gomes, o posicionamento dele? Olha, deixando as galhofas de lado, né, nas eleições de 2020 e 2022 são decisivas para a existência e permanência da legalidade dos partidos, porque está aí a cláusula de barreira que agora está no pescoço dos partidos. Então, pela legislação existente, os partidos
não é, devem lançar candidatos agora em 2020 a todos os cargos e em 2022. E que essa discussão de alianças fique para o segundo turno, não é? Então, está-se alguns analistas, de forma precipitada, não vai haver uma polarização Bolsonaro e Lula. Isso só na cabeça de algum precipitado e diria, me permita a expressão, de algum maluco, não é? Porque esquece que o grande espectro político, que é o chamado de centro-esquerda, onde situa o Ciro, que ele está tentando essa posição de centro, centro-direita, centro-esquerda. E a centro-direita, não é? E os liberais, como é que vão se posicionar? Não vão investir nessa polarização. Então, creio que é uma ilusão acreditar que a política brasileira daqui para frente, em 2020, 2022, vai estar polarizada entre Lula e Bolsonaro. Acho que o Luciano Huck teria chance nesse cenário, professor? Olha, a política ela tem todas as suas dinâmicas, não é? Muitas pessoas, por exemplo, votaram no Bolsonaro como o anti-PT, não é? Então, o que está vendo? Isso já está ocorrendo nesse momento. Uma tentativa de evitar essa polarização e criar um espaço maior para o centro, não é? Que não é só o Luciano Huck, não é? Tem o João Dória, tem o Witzel, que é o governador do Rio. Então, muitos pretendentes a candidatos que estariam disputando no mesmo campo político, partidário e ideológico com o Bolsonaro, não é? Então, essa tendência da polarização me parece que é meio maluca. Só uma última pergunta, vou contar com a sua uma análise mais resumida, né? Nós não podemos desconsiderar, falando da política internacional, da volta da esquerda na Argentina, né? O partido peronista ganhou as eleições, tendo como vice-presidente a ex-presidente Cristina Kirchner. Que análise o senhor faz desse resultado, né? Dessa derrota nas urnas até o momento presidente Maurício Macri? Que também foi apoiado pelo Bolsonaro, não é? Quer dizer, no Uruguai vai ter segundo turno, o Jair, né? Porque os bolsonaros, os trapalhões são muitos. O Jair manifestou apoio ao candidato da direita no Uruguai. Ele veio logo a público, não, eu dispenso, eu não quero apoio. O Macri mesmo, já quando estava desenvolvendo as eleições, já não quero apoio, quero distância do Jair, não é? Então, quer dizer, essa alteração, ela está ocorrendo, isso traz o quê? Traz polarização, traz jogo político diferenciado na América do Sul e, por extensão, na América Latina. Veja a posição que o presidente do México está tendo atualmente, não é? Então, está havendo uma alteração daquele mar de rosa para a direita, para a extrema-direita, que tinha até 2, 3 meses atrás. Está vendo a alteração? E isso vai afetar, e afeta inevitavelmente, a situação política do Brasil e a situação econômica, como eu já disse para vocês, não é? Quer dizer, será uma surpresa para mim de grande proporção se conseguir recuperar com o mágico, o mago, não é? Ou o mito Paulo Guedes, não é? Que esse país não vá para um desastre, para a recessão econômica, não é? Tanto que você veja, a previsão de crescimento é não sei o quê, baixa, aí aumenta 0,1%, a mídia, vai sair da recessão, cresceu 0,1%, não é? Não tem um crescimento robusto. Por que não tem um crescimento e não tem essa perspectiva? Porque não há um investimento na infraestrutura, na expansão da infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico deste país. E um outro elemento, nenhum país desenvolve se não tiver um mercado consumidor consolidado. Aqui está o quê? Destruindo o pequeno mercado consumidor que se formou até recentemente no país, que é a mudança na Previdência, que é o arroxo salarial, que é o aumento no número de desempregados, não é? Ou seja, há uma queda acentuada e significativa no mercado consumidor. E as indústrias brasileiras vão produzir para competir a nível internacional com a China, com os Estados Unidos? Aí você está me falando que é uma piada. Isso é uma piada. Muito bem. Esse é o Politeia, programa que é pura política. Aqui nós sempre trazendo todos os lados, né? Todas as visões. O Brasil é um país tão plural, né? E a gente, né, ao longo dos anos tem visto aí
as administrações alternando, esquerda, direita. Né? No primeiro bloco desse programa, nós conversamos com o líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, deputado aqui por Goiás agora, né, chamado Vitor Hugo, né, chamavam sempre de Major Vitor Hugo, agora ele prefere ser chamado como Vitor Hugo, e no segundo bloco trazendo aqui análise sociológica do professor de Sociologia e também de Ciências Políticas, o professor Silvio Costa, a quem eu agradeço imensamente pela contribuição aqui ao Politeia. O espaço continua aberto para o senhor. Ótima noite. Muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído. Sempre eu sinto muito que o espaço é pequeno, é muito restrito e os temas são muito avolumados, não é? E não dá para a gente ficar fazendo análises muito particular, muito segmentada. A gente tem que buscar entender a totalidade para entender o que está ocorrendo na particularidade, não é? Isso demanda tempo e um esforço intelectual, né, que às vezes o tempo da televisão não é suficiente. Isso pode ficar tranquilo que essa percepção tem em todos os programas aqui. Eu lamento, mas, aliás, o nosso programa é um dos poucos aqui no estado que tem, né, essa uma hora aí para abordar política, porque nas nossas colegas, né, nossas demais emissoras, geralmente o tempo é bem menor, né, Marco Antônio? Marco Antônio que apresenta aí de segunda a sexta-feira o programa Tarde News, o telejornal Tarde News, que é muito mais breve, né, Marco Antônio? Volta na segunda-feira às 4h40 da tarde. É isso mesmo, Cismar, 4h40 da tarde, tempinho bem curto também, de 4h40 às 5h10, todas as tardes de segunda a sexta-feira. E claro, você é o nosso convidado também. Acompanhe a gente lá no Politeia, Politeia aqui, né? Acompanhe a gente no Tarde News, né? Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, a gente agradece imensamente. Obrigado, Cismar, uma boa noite para você. E para você que está em casa, eu agradeço demais a sua companhia aqui no Politeia. Espero poder contar também com a sua companhia no Tarde News. E aqui no Politeia, a gente espera até a próxima oportunidade. Um final de semana abençoado para você. Até mais.